Cidade de Cyberclaw, ano de 2002. É mais uma noite chuvosa na cidade. As ruas estão desertas. Um indivíduo de capuz faz a sua última cesta no meio de uma quadra abandonada e cercada por pinheiros. Por hoje já basta, pensou ele, pegou a bola de basquete, colocou em uma sacola e caminhou em direção ao hotel onde estava hospedado, que ficava a algumas quadras dali, se sentindo levemente fraco e percebendo o pouco combustível que havia sobrado na sua garrafa. Decidiu entrar num bar que encontrou pelo caminho. O letreiro em neon dizia Chácara Bar. Ao entrar, recebeu alguns olhares curiosos. Parece que eu realmente costumo chamar mais a atenção do que gostaria, disse o misterioso sujeito ao barman. O pessoal não costuma ver animais com tantas próteses por aqui, o barman respondeu. E o que você vai querer beber? Algo bem doce e alcoólico. Doce. Riu o barman. Não costumamos ter no cardápio bebidas tão infantis, ele ironizou. Não estou com paciência para me explicar. Apenas me dê uma dose do seu destilado mais forte, com 2 colheres cheias de açúcar, ou pode ser algum xarope se tiver. Não terei problemas em pagar a mais, devido à minha audácia em macular as suas preciosas bebidas. O barman, relutante, resolveu acatar ao pedido inusitado. O misterioso sujeito então tira o capuz e uma falsa cabeça redonda que estava usando para cobrir a sua verdadeira aparência. Ele era totalmente cyborg, algo incomum. Ele bebe um gole da bebida. O neon vermelho em seus olhos de repente fica mais forte. Já me sinto bem mais revigorado, diz ele. Isso serve como algum tipo de combustível? Perguntou o barman. Perfeito. Podemos resumir desta forma. O barman não pôde deixar de demonstrar o espanto diante de um cyborg de aparência tão complexa. Próteses metálicas já não eram exatamente uma novidade na cidade nos últimos anos, e a tecnologia estava em constante evolução. Porém, ele nunca havia visto um cyborg completo. O cérebro do sujeito estava exposto e conservado em uma cúpula transparente no alto da sua cabeça. Posso perguntar o seu nome? Perguntou o barman. Claro, meu nome é Cyber, ele reluta, Cybervolt. Seus pais eram fãs do lendário jogador de basquete Jaguar Volt. O barman pergunta enquanto aponta para um velho pôster do jogador, logo atrás da bancada, ao lado das bebidas. Bom, creio que sim, afinal de contas, quem não era fã de Jaguar Volt nos anos 70, não é mesmo? Disse o sujeito de nome Cyber. Ser fã de basquete não tem sido fácil nestas últimas décadas, disse o barman. A cada novo grande jogador que aparece, sempre tem alguma tragédia ou intervenção externa que interrompe seu legado. Porém, na minha opinião, nunca ninguém chegou perto do jogador que foi o Jaguar Volt. Cidade de Cyberclaw, ano de 1972. A fricção dos tênis faz barulho pela quadra, a plateia está agitada. É o momento decisivo das finais de uma das ligas de basquete mais importantes da cidade. A plateia grita o nome do favorito do momento, o campeão Jaguar Volt. O árbitro apita. Jaguar usa sua incrível velocidade driblando cada adversário a caminho da cesta. De repente surge Pacha, o grande urso com sua defesa impenetrável. Jaguar passa a bola para o parceiro de trás, que é bloqueado pelo urso Pacha. Jaguar aproveita o rebote e consegue fazer a cesta final do jogo. A plateia vibra. É a primeira vez em muitos anos que os Star Bears, o time dos ursos, perde o título em uma final, disse o comentarista esportivo. É mesmo, disse o segundo comentarista. Nunca iríamos imaginar que este prodígio no basquete seria capaz de reunir um time que derrotaria os invictos Star Bears. Lá no alto do estágio, em lugar privilegiado, assiste com olhos enraivecidos a Leoa Margot, matriarca da família Pride, a família de leões mais poderosa e influente da cidade, que sempre esteve por trás da parte financeira e empresarial do time de invictos Star Bears por quase uma década. Tal perda não só seria prejudicial à parte financeira da família, como também perda do poder e prestígio da mesma. Ao seu lado, seu filhote, um jovem Victor Pride assistia com euforia contida ao resultado da partida. Ele não poderia em nenhuma hipótese transparecer alegria mediante o resultado. Ele idolatrava o capitão do time rival, Jaguar Volt, e mantinha isso em segredo. De volta à quadra, os times se cumprimentam. O urso Pacha demonstra admiração pelo formidável Jaguar Volt. Após erguer a taça em meio a uma plateia eufórica, Jaguar vai em direção do vestiário. Após trocar de roupa, vai até a seu meio de condução preferido. Nada de carros ou limousines. É a sua velha moto herdada do pai, ao qual nutria um grande apego.
Assistindo de longe, o filhote Victor Pride saiu escondido da mãe em meio à agitação do estágio para conhecer e pedir um autógrafo para seu ídolo Jaguar Volt. Ao aproximar-se da moto devagar, Jaguar pisa no motor de arranque da moto. De repente, o inesperado acontece. A moto explode violentamente mediante os olhos do jovem Victor. Sua mãe, Margot, assiste de longe com a satisfação do que fazia parte do seu minucioso plano de eliminar o principal empecilho para que seu monopólio de poder perpetuasse. Ao notar que Victor não estava ao redor, Margot corre em sua procura, enquanto o mesmo se mantém imóvel estupefato após presenciar a morte do seu ídolo diante dos seus olhos. Por sorte do destino, Victor não conseguiu chegar a tempo de pedir aquele autógrafo, e com o passar dos anos ele iria entender que para ser um verdadeiro membro da família Pride, o esforço e talento dos grandes atletas não importavam, tampouco nossa admiração por eles. Resultados importavam, os fins justificam os meios, e que para chegar e se manter no topo, a família apenas fazia aquilo que tinha que fazer. Cidade de Cyberclaw, ano de 1995. Jaguar abre os olhos, sua visão está turva. Ele olha ao redor e percebe que está em um laboratório escuro com algumas luzes neon azuis. Ao fundo, sentado em uma cadeira, um furão de jaleco se aproxima lentamente. "Então você realmente acordou", disse ele com um semblante feliz. "Onde estou? Onde está minha moto?", perguntou o Jaguar, enquanto se levantava lentamente. Tinha dificuldades para andar, como quem havia desaprendido. "Acalme-se, meu jovem. Acho melhor você sentar e poupar esforço", disse o doutor. "Deixe-me me apresentar. Meu nome é Dr. Domenico. Eu trabalho aqui nos laboratórios particulares de uma das empresas do Grupo Pride." "O que? O Grupo Pride?", Jaguar indagou. "Está falando de uma das corporações mais poderosas da cidade. O que eu estou fazendo aqui? Vocês me sequestraram. Eu ganhei aquele jogo de forma limpa." "Eu insisto que se acalme", disse o doutor. "São muitas perguntas e receio não ter todas as respostas de imediato. Tudo o que você precisa saber por agora, e não há como esconder isso de você, é que você teve morte cerebral e foi trazido de volta à vida de forma artificial. Estamos pouco mais de 20 anos depois da sua morte, em 1995. E isso só foi possível graças à tecnologia atual. Há anos eu tenho desenvolvido órgãos vitais sintéticos, além de tecnológicas próteses para quem teve membros amputados. Isso tudo foi graças aos altos financiamentos do Grupo Pride ao qual eu trabalho. Bom, infelizmente, a explosão despedaçou todo o seu corpo. Eu consegui apenas conservar o seu cérebro, e fiz o upload da sua consciência para este novo cérebro sintético. Por isso você ainda tem a mesma consciência e personalidade, e provavelmente até lembranças da sua vida como o famoso jogador Jaguar Volt. Desculpe, eu sei que são muitas informações. Sei que você deve estar confuso. Não tenho certeza sobre como a sua mente e memórias estão neste momento." E de repente, Jaguar tem alguns fragmentos de memória, incluindo a parte da explosão. "Não, isto tudo não pode ser real", ele diz, enquanto sai correndo em direção à porta de saída do laboratório, quando de repente, ao abrir a porta de saída, dá de cara com o leão Victor Pride, que o olha com um olhar sereno. "Você não irá a lugar nenhum, meu jovem", diz ele. "Estou feliz e satisfeito vendo que você realmente pôde voltar à vida. Afinal de contas, apesar de tudo, eu sempre o admirei. Peço por gentileza que volte para a cama do laboratório. Eu irei pessoalmente explicar mais detalhes sobre a sua situação e sobre os motivos pelos quais nós o trouxemos de volta à vida." Jaguar tenta se acalmar e volta para a cama, enquanto Victor se aproxima e começa a contar a situação. "Como você já pôde notar a essa altura, conseguimos trazer você de volta dentro de um exoesqueleto e com um cérebro artificial. O lado bom é que você nunca mais irá sentir fome, sede, dor, frio ou calor. E, aparentemente, suas memórias e consciência do passado se mantêm, embora só o tempo possa afirmar isso de maneira mais precisa. Acredito que o Dr. Domenico já tenha te contado sobre o trágico acidente que ceifou a sua vida em 1972, e agora você deve se perguntar o motivo de termos feito você voltar à vida." Isso seria um ótimo começo", disse Jaguar Volt, que ainda tentava assimilar tantas informações. Sua morte precoce deixou a cidade em choque e em grande luto na época. A inspeção apontou que vazamento acidental de gasolina foi o principal motivo a ter levado à explosão. Uma pena. Você era a promessa de ser o melhor jogador que este país já viu. Contudo, após a sua partida,
o time dos Ursos, os Star Bears, se mantiveram invictos por muitos anos, sendo financiados pela minha família e mantendo seu prestígio dentro da indústria esportiva. Mas muitas coisas aconteceram nesses 20 anos que você esteve ausente. Foi o tempo necessário, inclusive, para que a nossa tecnologia de próteses mecânicas e órgãos sintéticos pudesse dar a vida novamente a você, meu caro Jaguar Volt. Certo, entendi. Disse Jaguar. Vou precisar de algum tempo para assimilar isso tudo e para me acostumar com este novo corpo. Mas vocês precisavam de cobaias para estes experimentos. Eu presumo que eu fui trazido à vida não apenas por você ser meu fã pessoal, e eu também era o maior jogador do time rival dos Star Bears. Você mesmo disse que continuaram invictos por muito tempo graças à minha morte. Por que escolheram a mim? Por que me trazer de volta à vida? Questionou o Jaguar Volt. São perguntas pertinentes, meu jovem Volt, disse Victor, ao se aproximar de uma fita ao qual havia a gravação de alguns programas de TV que foram gravados em alguns anos anteriores. Nesta fita, você entenderá melhor o que eu quis dizer quando falei que o mundo já não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Na fita, que era exibida em uma televisão perto da cama, uma reportagem de um telejornal de 3 anos atrás, a pauta da reportagem era: após décadas de exclusão, finalmente o Conselho Esportivo decide legalizar a espécie de pássaros para jogar oficialmente nas ligas profissionais de basquete, com algumas novas regras que se limitam apenas às aves, como não bater as asas durante os saltos. O novo time dos Birds Lives já chega mostrando liderança e muito talento, quando conseguiram vencer pela primeira vez em anos, o time invicto Star Bears. Neste momento, Victor Pride dá uma pausa na transmissão e fala: percebe a tamanha humilhação que nossa família e o time que sempre nos representou, sempre representou esta cidade, perder de forma tão vergonhosa para um time de iniciantes composto por esses seres tão abjetos? Bom, eu discordo, disse Jaguar. E fiquei feliz com tamanha evolução nas regras. Existem muitas aves talentosas e já era hora deles saírem um pouco da marginalidade e terem uma chance no esporte. Contudo, não estou surpreso que alguém da poderosa família Pride tenha essa opinião preconceituosa. Victor Pride deu um leve sorriso. Eu também esperava essa opinião vinda de você. Inclusive devo parabenizar meu fiel Dr. Domenico, que fez realmente um belo trabalho neste seu cérebro sintético, manteve as opiniões e a moralidade original do velho Jaguar Volt dos anos 70. Estou impressionado. Mas eu ainda não entendi, questiona Jaguar. Onde o meu retorno à vida entra para resolver o egocêntrico problema envolvendo você e a sua poderosa família. Certo, tentarei ser mais breve, disse Victor. Eu quero que você volte a jogar basquete, só que desta vez, representando o time da família Pride. Preciso admitir que nosso velho time, os Star Bears, já não estavam mais no seu auge. A idade chega para todo mundo. Desde então, nossa família saiu dos negócios. Ficamos com reputação manchada. Nunca conseguimos sequer pensar em potenciais jogadores que conseguissem fazer frente a todos aqueles vermes de penas e bicos. Montando um time novo, eu desejo voltar ao topo dos negócios esportivos, um time que possa desbancar os Birds Lives, fazendo assim retornar o prestígio da minha família e sobrepor a vergonha que foi a derrota que tivemos para eles. Entendo, disse Jaguar Volt. Agora as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. E se eu me negar a trabalhar para você? Acredito que você, sendo tão inteligente, imaginou que eu poderia não aceitar estar do seu lado. Bom, eu sou um leão de negócios, disse Victor. Foram anos de financiamento das pesquisas para que a sua ressurreição fosse possível. Eu e o Dr. Domenico lhe demos a vida, e poderíamos facilmente a tomar de volta se não colaborar. Jaguar Volt então se levanta da cama, se ergue em frente ao imponente Victor Pride. E o que lhe faz pensar que eu desejo tanto assim esta nova vida? O que eu sou agora? O que sobrou de mim? Ainda tenho minha consciência, mas talvez eu não tenha mais lugar neste mundo. Sou apenas um fantasma cheio de engrenagens que nasceram através de dinheiro sujo. Acha mesmo que eu não vejo a hora de usufruir da vida artificial que uma empresa corrupta me deu de volta? Você que precisa de mim, eu estava muito feliz no limbo da não existência. Isso sem eu citar a mediocridade de uma vida onde eu não sou capaz de sentir sabor, cheiro, dor ou prazer. Ao menos me deram visão e audição. Claro, caso contrário, eu não seria de muita utilidade para vocês como jogador. Seu senso de moralidade é formidável, disse Victor. Embora seja de uma certa ingenuidade que realmente pouco combina com os valores dos negócios da minha família. Bom,
Às vezes o destino nos prega peças, mas tudo na vida tem um motivo. Às vezes, você foi trazido novamente à vida não apenas para suprir os interesses pessoais da família Pride, mas para algo muito maior que isso. Do que você está falando agora? Questiona Jaguar. Como eu já havia dito, você ficou ausente por 20 anos e muitas coisas aconteceram, além da ascensão da raça dos pássaros na sociedade e nos esportes. Durante essas 2 décadas, tivemos muitos bons times nascendo e morrendo nas quadras da nossa cidade. Muitos atletas de excelência tiveram suas carreiras interrompidas por meio de infelizes acidentes. Exatamente como aconteceu com você há 20 anos atrás, eu imagino como você teria amado vê-los em quadra. E como você sabe, um time não se faz apenas com um único jogador. E o que você pretende me propor agora? Perguntou Jaguar Volt. Eu quero que você vá atrás de cada um destes fantasmas do passado e recrute cada um deles para fazer parte do meu time, que será composto pelos melhores jogadores de todos os times que apareceram dentro destes últimos 20 anos. Não entendo, questionou Jaguar. Você disse que esses grandes jogadores tiveram suas carreiras interrompidas por meio de infelizes acidentes, assim como a minha. Presumo então que estejam mortos. O que eu tenho a ver com isso? Não são vocês que gostam de brincar de Deus trazendo mortos de volta à vida? Hã? Não, negou Victor. Estes atletas não estão mortos. Tais acidentes apenas os deixaram deficientes físicos e isso os fez se afastar das quadras, com exceção de um deles. Mas você não precisa saber sobre ele agora. Mas meu plano é usar da nossa avançada tecnologia para inserir próteses robóticas e sintéticas nesses ex-atletas. Conseguimos trazer você de volta à vida apenas preservando o seu cérebro. Conseguir reverter um corpo que apenas teve perda de um braço ou perna. Seria uma brincadeira de criança frente às habilidades do Dr. Domenico. E por que vocês mesmos não vão atrás deles? Pergunta Jaguar. Por que não fazem uma ligação, e-mail, sinal de fumaça ou qualquer merda assim? Acredito que não seja tão difícil assim convencer eles a terem seus membros de volta e uma promessa de retorno às suas carreiras. Não é tão simples assim, disse Victor. Você não estará apenas recrutando um time, está indo atrás de fantasmas. Esses atletas têm diferentes personalidades e egos, alguns deles não querem ser encontrados, eles foram traumatizados, abandonados pela mídia e pelo público. Muitos vivem suas novas vidas isolados do mundo. E independentemente da facilidade que você teria em convencer um ou outro, pessoalmente é a melhor maneira de fazer isso. Conseguindo convencer cada um deles, você estará ajudando a devolver a dignidade e os sonhos que lhes foram roubados pelo destino cruel que tiveram. Você queria um bom motivo para ter retornado à vida, não queria? Pois talvez a sua nova missão seja essa. Não acha de uma grande nobreza? E se eles se recusarem mesmo assim? Questionou Jaguar. Afinal de contas, o preço que eles irão pagar é estarem presos a você por um contrato, muito provavelmente predatório. Nem todos pensam com uma moralidade tão racional e ingênua como você, disse Victor. Eu só quero voltar ao topo, ter poder sobre um time de campeões, mandar aqueles pássaros de volta para o lugar deles. E estes ex-atletas vão ter novamente suas carreiras de volta, seus membros perdidos de volta. E de forma totalmente gratuita. Essa seria uma oportunidade única. Todos têm a ganhar com esses acordos. Posso contar com você? Ou você quer realmente voltar para, como você definiu antes, o limbo da não existência? Então, Jaguar baixa a cabeça por um momento, se entregando à reflexão. Pense bem, disse Victor. Você tem poder de mudar a vida de outros atletas que sofreram o mesmo que você no passado? Você também não sabe, mas você se tornou a maior lenda do esporte nesses últimos anos. As pessoas seguiram idolatrando você. Qual não seria surpresa se cada um deles voltasse a ver o grande Jaguar Volt vivo, bem na frente deles, e trazendo consigo a esperança, sendo o algoz do futuro, ajudando a devolver a vida e dignidade para quem sofreu tais terríveis acidentes, sendo o principal rosto das novas tecnologias das nossas próteses. Vai mesmo se opor a isso? Vai mesmo privar outras pessoas de terem suas vidas de volta, apenas por divergências ideológicas pessoais? Alguém tão moral como você não seria tão egoísta assim. Não sei se vejo esse seu futuro de forma tão poética, mas que seja. Disse Jaguar Volt. Tenho uma condição. Fale, disse Victor. Quero minha moto de volta.